Olá, eu sou a Laís Mendes do Evolução Pulsante e hoje eu vim falar para vocês como você pode utilizar melhor o seu planner pulsante. Para quem já adquiriu o seu planner pulsante, sabe que isso daqui não é somente um planner, isso daqui é um processo de autoconhecimento, onde a gente tem ferramentas que te ajudam a entrar em movimento de evolução pulsante. Então, hoje eu vou dar uma pincelada só para você aproveitar cada ferramenta que tem aqui e não deixar nada de fora. Para começar, a gente, quando criou o planner pulsante, a gente colocou já no começo aqui um quadro dos sonhos e o quem sou eu. E já no começo também um planejamento semanal, onde a gente vai criar uma semana perfeita. Essa semana perfeita é para que ela seja uma base para a gente administrar as nossas outras semanas. Quando você começar o seu planner pulsante, eu te sugiro que você leia muito atentamente a nossa introdução para você entender o que tem aqui dentro e de onde você começa e como você vai conduzir a sua evolução aqui dentro. Mas depois que você passa aqui por esse comecinho, a gente também tem aqui os objetivos do ano, que também fica no começo para ficar acessível e você sempre ver e sempre se lembrar durante esse ano o que realmente é importante para você. Então, você vai selecionar 6 coisas muito importantes que você quer que aconteça nesse ano, para você sempre se lembrar. E aí já começa o nosso planner pulsante. Mas antes de você começar o seu planner pulsante, eu te convido a ir lá no primeiro módulo do Evolução Pulsante e começar a fazer a sua construção. É a sua construção que a gente vai fazer com essas ferramentas que a gente tem aqui. Aqui a gente vai começar com a roda da vida, onde a gente vai analisar um pouco a respeito de cada área da sua vida, para você analisar como está o seu estado atual dessa área da vida, como é que você gostaria que ela estivesse, o estado desejado, e trilhando nessa ferramenta algumas percepções, ampliando a sua visão, para aí sim criar um plano de ação. E esse planejamento, ele é em cima daquilo que você averigou ali de cada área e com esse planejamento a gente vai começar a nutrir as nossas ferramentas lá do começo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, depois que você finalizar essas percepções da construção, aqui no finalzinho vai ter a avaliação do resultado do seu ano. E essa avaliação você vai fazer só no final do ano, só quando você terminar de utilizar o seu planner pulsante. Lembrando que o seu planner pulsante não tem data fixa. Você pode começar ele a hora que você quiser e ele vai durante o ano todo te acompanhar não só em conteúdos, mas também na sua produtividade. Depois que você completou ali todo o módulo construção, eu vou apresentar para vocês então primeiro a parte do nosso planner pulsante. No planner pulsante, a gente vai ter algumas apresentações para facilitar na sua produtividade. A primeira delas é a nossa visão mensal. Você precisa olhar para o seu mês como um todo e entender o que vai acontecer em cada semana, quais semanas você consegue utilizar da forma que você gostaria, qual semana você consegue viajar, qual semana você consegue estudar, quais aniversariantes importantes daquele mês. Tudo isso é uma percepção importantíssima que você precisa ter para ser mais produtivo. Tem gente que olha para isso e acha que é bobeira, mas se você não tiver noção de como vai se desenrolar o seu mês, você provavelmente vai perder dias que você poderia fazer coisas que você quer fazer, que estão dentro dos seus objetivos do ano, por não ter prestado atenção, e isso passa. E aí eu não poderia deixar de fora e não ter isso dentro do planner pulsante, porque a nossa percepção financeira de evolução tem que ser mensal também. Então todo mês a gente tem aqui um campo bem simples para que você coloque aí seus gastos fixos, seus gastos extras, o tanto que entrou, o tanto que sobrou, e faça sempre uma reflexão de como você pode melhorar para no próximo mês você ser mais consciente ainda com suas finanças e com o seu mês. Mas a proposta maior mesmo é que a gente trabalhe a nossa produtividade semanalmente. Por quê? Quando a gente olha para a nossa semana como um todo e administra ela em períodos, a gente consegue ser muito mais produtivo. Então, eu tenho que ter consciência de que fazer uma lista de tarefas só e não colocar ela com um horário específico para ser cumprida vai acabar me frustrando mais e não vai me fazer ser produtivo e aproveitar melhor o meu tempo. Então, eu te sugiro
que olhe para sua semana como um todo e use lá no comecinho, lembra daquela ferramenta que eu mostrei para vocês aqui no começo de uma semana perfeita? Aqui onde você criou uma semana perfeita para você, você vai ter como base para administrar as semanas, porque cada semana é diferente da outra e a gente tem que, dentro de cada semana que se apresenta, colocar lá a nossa semana perfeita encaixada da melhor forma possível. Então, na sua semana, você vai ter que sempre destrinchar as suas metas. Pega lá seus objetivos, cria em cima desses objetivos metas que semanalmente você vai criando movimentos e vai alcançando os objetivos que você tem para o seu ano. Sempre tem que lembrar aquilo que é importante. É importante eu resolver aquele problema do cartório, é importante eu pagar aquela conta, eu ir naquele lugar, eu comprar aquele negócio. Sempre é realmente importante você saber o que é importante. E aí, como toda semana você passa por um processo evolutivo, você passa por experiências, você tem que escrever ali o que você aprendeu nessa semana, o que você teve de consciência que te elevou, que te trouxe percepções diferentes. Aqui embaixo a gente sempre, toda semana, vai ter uma reflexão diferente para ampliar a sua visão mais ainda. E toda semana eu vou te convidar a fazer uma reflexão do que você é grato nessa semana. E aí você vai ver que o resultado, quando você lê isso, vai ser muito bom. Essa é a parte só da produtividade, onde a gente entra, constrói o que a gente quer e começa a administrar isso e planejar de uma forma que a gente consiga realmente ter comprometimento com a gente, com os nossos objetivos. Mas, como eu disse para vocês, o nosso planner pulsante, ele não é só um planner, ele é também um processo de autoconhecimento. E a gente vai mergulhar um pouco no que nos sustenta e aqui a gente vai ter sempre um conteúdo e uma ferramenta para colocar isso em ação. Então, na sustentação, a gente vai falar um pouco para vocês das principais coisas importantes que te sustentam a sua saúde e ali um convite para você colocar isso em ação. Sempre, em todos os nossos módulos, a gente tem uma forma de colocar isso em prática, uma inspiração, uma forma de você acompanhar a sua evolução, de você se perceber, de você, por exemplo, que não bebe muita água, começar a beber mais água. Então, todos esses movimentos, eles são um conteúdo que te inspira com uma ferramenta que te coloca em ação. Aí depois, no módulo movimento, a gente vai falar um pouco da importância do movimento do seu corpo, da importância de se colocar em movimento na vida e ali gerar algumas percepções, reflexões para te colocar em movimento de evolução pulsante. E aí, mais uma ferramenta para você ajudar a criar seus hábitos, a fazer exercícios físicos ou ter hábitos que contribuam com a sua saúde, mas que ainda não estão na sua rotina. E depois a gente tem um módulo reparação. Nesse módulo, a gente fala um pouco de tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o nosso corpo se repare e se sustente cada vez mais. E essas reparações incluem muitas coisas como autocuidado, sono reparador, e aí a gente tem aqui os conteúdos e as formas de olhar para isso com carinho e criar esses movimentos de evolução para você ampliar mesmo a sua visão. E por último, e não menos importante, porque é muito importante, as nossas conexões. Esse módulo fala um pouco das suas conexões com você, com o outro e com o mundo. Aqui a gente vai trazer alguns conteúdos importantíssimos para os seus relacionamentos, para a sua conexão com você e para a sua percepção de mundo. Então entra um pouco de espiritualidade, entra um pouco de percepção das nossas atitudes e das consequências dessas atitudes e de relacionamentos também, porque aqui a gente analisa um pouco mais profundamente cada trimestre da nossa vida, as nossas atitudes e os nossos resultados, para que a gente caminhe cada vez mais no movimento de evolução pulsante. A proposta é que você utilize esse planner para ser cada vez mais produtivo e se conhecer mais. Não tem um tempo determinado que você vai conseguir finalizar todas essas atividades que tem aqui no planner, mas conforme você vai avançando nas ferramentas, você vai entendendo um pouco mais de si e vai conseguindo caminhar na sua evolução. O objetivo é que você entre em movimento de evolução pulsante, sempre seja consciente do seu mês, sempre seja consciente da sua semana, sempre seja consciente dos seus sentimentos e sempre seja consciente das suas atitudes. E eu te convido a entrar nesse movimento de evolução pulsante com a gente.